Salve, salve, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como vai você? Eu vou bem também, cara. Obrigado por perguntar. E a nossa aula de hoje, vamos falar sobre funções, na verdade. Que é um tópico recorrente aí de vários concursos militares ou vestibular. Cai toda hora, função não cai, função despenca. Então vamos lá. Primeiro, vamos ver o que é função. Então eu tenho que ter dois conjuntos que não são vazios, tá bom? Tem que ter coisas dentro dele. Aqui eu chamei de conjunto A e o conjunto B. E uma função é uma operação que leva um número desse conjunto para virar um outro cara em outro conjunto, tudo bem? Esse conjunto aqui que tem os números que nós vamos levar, nós chamamos de domínio. É o domínio da função. E tem um conjunto grandão aqui que nós chamamos de contradomínio. Nesse contradomínio vão estar todos os possíveis números que nós conseguimos levar, tudo bem? E dentro do contradomínio tem um conjunto menorzinho que se chama imagem. E lembrando que nós não escrevemos imagem desta forma, nós escrevemos imagem com y, para que você lembre que o domínio é o x da função e a imagem é o y. Então o que é uma função? A função é uma operação que você vai pegar um número e vai levar em outro. Por exemplo, eu tenho aqui um conjunto com vários x, né? E eu vou levar em um y. É importante que todos os valores de x que eu coloque aqui tem que levar a um certo resultado, não pode ter ninguém sobrando. Então vamos observar o que acontece aqui, olha. 2, 3. Eu tenho esse conjunto, que é o conjunto do domínio, onde está o x. O 0, ele vira o número 0. O 1 vira o número 1. O 2 vira o número 4. E o 3 vira o número 9. Percebeu o que está acontecendo? Todo mundo que está aqui desse lado, todo mundo que está aqui no conjunto domínio, quando vai para o outro lado, ele está sendo elevado ao quadrado. Então quando a gente fala imagem, você pode pensar mesmo no espelho. Esse cara se olhando no espelho, ele vê o quê? Ele vê o 0. Esse cara se olhando no espelho, ele vê o 1. Esse cara quando se olha no espelho, ele vê o 4. Esse cara quando se olha no espelho, ele vê o 9. Aqui você pode pensar que é um espelho de academia. Ele deforma você, tudo bem? Quem está aqui dentro, está dentro do conjunto imagem. Novamente, imagem nós escrevemos com Y. Só que esse conjunto imagem está dentro de um conjunto grandão, que se chama contradomínio. Dentro desse contradomínio, eu vou ter outros números que não estão aqui dentro. Eu vou ter o 2, eu vou ter o 3, eu vou ter o 5, eu vou ter o 7. Não tem problema ficar gente de fora aqui que não foi relacionado. Aqui pode. Aonde não pode ter pessoas sem ser relacionadas é aqui, olha. No conjunto do domínio. Quem estiver aqui nesta parte, todo mundo que estiver aqui tem que encontrar um par do outro lado. Não pode ficar ninguém de fora. Então, para ser função, todo x ele tem que se relacionar com um único y, tá bom? Então, cada x aqui ele pode se relacionar apenas com um único y. Eu não posso ter uma coisa como essa daqui, olha. Um x se relacionando ao mesmo tempo com dois y. Isso daqui está proibido. Se você vê isso, isso não é função. Pode ser uma relação, mas essa relação não é chamada de função. E cada x ele tem que se relacionar com algum y. Então não pode ter ninguém sobrando. Nesse detalhe aqui, olha, o domínio tem um elemento sobrando. Se está sobrando alguém aqui nesse domínio, isso daqui também não pode ser chamado de função. Isso daqui também não é função. Então, para ser função, todo x ele tem que se relacionar com um único y. Ele não pode se relacionar com dois y ao mesmo tempo. E todo x tem que ser relacionado. Eu posso ter coisa parecida com essa daqui, olha. Eu posso ter 2x indo para um único y. Isso daqui é permitido, tudo bem? Agora, isso daqui não é permitido. Se você tiver algo como isso, você não vai ter uma
função. Vamos falar um pouquinho sobre a tipologia das funções. A primeira função que eu vou mostrar para vocês é a função sobrejetora, e você já pode pegar o nome sobrejetora, lembrar sobra, não sobra. Na função sobrejetora não sobra ninguém, não sobra y. Todo mundo que está no eixo y vai ser relacionado, não vai ter ninguém sobrando. Então, lembra que eu tinha um conjunto contradomínio, e dentro desse conjunto contradomínio tinha imagem? E tinha umas pessoas sobrando aqui fora? Se a função for sobrejetora, não sobra ninguém. O contradomínio e o conjunto imagem, eles são o mesmo conjunto. Eles são a mesma coisa porque não sobra ninguém, não fica ninguém do lado de fora. Todo mundo aqui vai ser relacionado. Então, é como se fosse isso daqui, olha. Aqui está meu domínio e desse lado eu tenho o contradomínio. Observe que o contradomínio e a imagem são o mesmo conjunto. Não ficou nenhum y aqui sem ser relacionado. Professor, eu consigo ver isso daqui na forma de um gráfico? Cara, tu consegue, ó. Presta atenção. Se eu tenho um gráfico y igual a x mais b, que é uma reta, todos os valores do y vão ser usados, olha. Então, a reta ela cresce para sempre. Todo esse eixo positivo aqui, ele está sendo usado. Ele tem um valor correspondente. E para baixo é a mesma coisa. Essa reta ela cresce para sempre para baixo. Todo mundo aqui no eixo negativo, na parte negativa do y, também vai ter um valor correspondente. Então, todo esse eixo y, ele tem um valor correspondente no gráfico. Agora, se eu tenho um gráfico de uma função de segundo grau, por exemplo, essa parábola aqui, onde o seu delta ele é menor que zero, como nós sabemos isso? A parábola está flutuando, tá bom? Existe uma porrada de valores de y aqui, olha, que não estão sendo usados. Se eles não estão sendo usados, eles estão sobrando, mas olha, a função sobrejetora não sobra ninguém. Então, essa daqui, olha, ela não pode ser sobrejetora, não é. Porque tem valores aqui sobrando que não estão sendo usados. Olha, os que estão sendo usados são esses da parte de cima aqui do gráfico, tá? E já a função injetora, cada y vai possuir uma única correspondência em x. Todo x, isso daqui é a função injetora, então todo x vai se ligar a um y, tudo bem? E não vai acontecer isso daqui, olha. Isso daqui não pode acontecer. Eu vou ter um y se relacionando ao mesmo tempo com dois valores de x. Isso daqui não pode. Professor, como que eu vejo isso daqui, olha? Olha aqui, imagina novamente o gráfico da função de segundo grau, ó. Vamos supor que aqui seja o ponto y igual a 2. Aqui seja menos 1 e aqui seja 1, tudo bem? Então, olha só, quando x é menos 1, o y é 2. Quando x é 1, o y é 2. Então, eu tenho dois valores de x que se relacionam com um único y. Isso daqui não é injetora, não pode ser injetora. Para ser injetora, eu só posso ter um único y relacionado para cada valor de x. Então, novamente, uma função de primeiro grau crescente ou decrescente, ela é uma função injetora também. Eu sempre tenho um y diferente, olha. Esse y que está sendo usado aqui, ele não se repete. Se ele não se repete, eu posso falar que é uma função injetora. E o que seria uma função bijetora? É uma função que ela é sobrejetora e ao mesmo tempo ela também é injetora. O exemplo que eu venho dando de função sobrejetora e injetora ao longo aqui dessa aula é a função de primeiro grau. Eu te provei que a função de primeiro grau ela é sobrejetora, te provei que a função de primeiro grau ela é injetora, então, portanto, a função afim, que é a função de primeiro grau, é bijetora. Porque ao mesmo tempo que ela é sobrejetora, ela também é injetora. Então, para a função ser bijetora, ela tem que ser sobrejetora, ou seja, não sobra ninguém. Todos os valores de y, eles são relacionados. E para a função ser, tem que também ser injetora, né? Cada valorzinho do y não pode se repetir. Ele só pode aparecer uma única vez ao longo de toda a sua função.
Existe outra definição aqui também, para a gente tratar das funções, que são as função par e também a função ímpar. Uma função par é de tal forma que f de x é igual a f de menos x, ou seja, um exemplo prático, f de 2 é igual a um f de menos 2. Se isso acontecer, eu falo que essa função ela é par. Vamos supor, calculei o f de 2 deu 5. Se eu calcular o f de menos 2, tem que dar 5 também. Se isso acontecer, eu digo que a função é par. Agora, se for ao contrário, se o f de 2 aqui, por exemplo, for igual a menos o f de menos 2, eu falo que essa função ela é ímpar. Então vamos lá, calculei o f de 2 na minha função, deu 5. Calculei o f de menos 2, deu menos 5. O módulo do valor é parecido, só que ele vai aparecer com o sinal trocado. Se isso acontecer, eu digo que essa função ela é uma função ímpar. Vamos dar um exemplo aqui, olha. Essa primeira função, ela é par ou ela é ímpar? Como que a gente faz para descobrir? Eu pego o menos x e coloco no lugar do x. Eu vejo se eu consigo isolar a função aqui dentro. Então, um f de menos x é igual a 2 vezes menos x elevado à quarta potência mais menos x elevado ao quadrado. Então, f de menos x é igual, todo número negativo elevado a expoente par fica positivo. Então, menos x elevado à quarta é a mesma coisa que fazer x elevado à quarta potência. 2x à quarta potência, mais a mesma coisa serve para isso daqui, né? Menos x ao quadrado é a mesma coisa. Só que, peraí, 2x à quarta mais x ao quadrado é minha própria função. Então, o f de menos x é igual ao f de x. Isso aconteceu, significa que essa função aqui, olha, ela é par. Tudo bem? E vamos ver aqui embaixo um exemplo de uma função ímpar. Como que nós fazemos isso? Eu vou pegar e vou colocar o menos x no lugar do x. Então, f de menos x é igual a 1 sobre menos x. Eu vou colocar esse menos aqui em evidência. Então, um f de menos x é igual a menos 1, que multiplica 1 sobre x. Mas espera aí. 1 sobre x é minha própria função, certo? Então, o f de menos x é igual a menos 1, que multiplica o f de x. Portanto, menos f de menos x é igual a menos f de x. Eu digo que essa função é uma função ímpar. Ok? E o que vai acontecer é que no gráfico a função par é uma função que ela é espelhada, então tudo que eu tenho aqui eu vou ter aqui, por exemplo. E a função ímpar ela é espelhada, mas também pontuda para a parte de baixo do gráfico, né? Então, se eu tenho uma coisa aqui em cima, embaixo eu vou ter que ter uma coisa assim. A função composta é uma função atalho. Como assim atalho? Imagina que eu tenha duas funções, né? Eu tenho a função f que pega um número aqui que eu vou chamar de x, certo? E vai levar esse número x a um outro número que eu vou chamar de y. Depois eu tenho a função g que pega um número em y e leva para um certo número z, tá legal? Imagina se eu tivesse um atalho. Imagina se eu pudesse pegar um número diretamente do x e levar ao z, sem passar por aqui, sem transformar ele no y. Eu consigo fazer isso? Consigo. Eu vou ter uma certa função h, e essa função h, nós falamos que ela é uma função composta. Ela é uma mistura da função g com a função f. Esse símbolo aqui, olha, g bola f, é o símbolo da função composta. Essa bolinha aqui, olha, você pode ler gof também, ou fog. Então, se eu estou fazendo uma coisa como um g bola f, eu estou fazendo uma função composta. Como assim? É uma função do g, só que no lugar do x, quem vai aparecer é a própria função f de x. E se eu faço um f bola g, é uma função f, só que no lugar do x dessa função f, eu coloco o g do x, que é uma função composta também. Aqui são dois exemplos. Eu tenho, olha, duas funções. F de x é igual a 3x menos 4
g de x é igual a x mais 4. Vamos calcular a composta, né? A primeira composta, g bola f. Então, como eu disse, essa função g bola f é uma função g de f de x, certo? Então, eu vou pegar a função g de x e no lugar do x eu escrevo a função f de x. Então, vai ser f de x mais 4. Tudo bem? No lugar desse x aqui, eu coloquei o f de x. Mas quem é f de x? 3x menos 4. Então, eu substituo aqui dentro. Então, g do f de x é igual a 3x menos 4 mais 4, que é igual a 3x. Então, eu vou falar que o g bola f é igual a 3x. E agora, o contrário, ó. F bola g. Percebam que são coisas diferentes, tá? É uma função f, cujo o x é minha função g. Então, eu tenho a função f, que é 3x menos 4. No lugar do x, eu vou colocar o g. 3 que multiplica g de x menos 4. Então, a função f bola g, que é essa composta aqui de cima, é igual a 3 vezes. No lugar do g, do g de x, eu vou colocar x mais 4 aqui dentro. 3 que multiplica x mais 4, menos 4. Isso daqui, o f bola g, vai dar 3x, fase distributiva, mais 12 menos 4, que é igual a 3x mais 8. E essa daqui é a função composta f bola g. Já a função inversa, nós vimos até agora que eu tenho um x, tá bom? No meu conjunto domínio. Esse x ele leva a um número, a um certo y, que esse y habita no conjunto imagem, que está dentro do conjunto dos contradomínios, certo? Então é como se eu tivesse uma função que levasse o 1 a ser 1. O 2 para virar 4, o 3 para virar 9, o 4 para virar 16, certo? Aqui é o x, aqui é o y. O que a função inversa faz? O que ela é? Poxa, será que existe alguma função em que eu pegue o y e faça virar esse x? Será que tem alguma função que se eu dou um x igual a 1, o y vai ser 1? Se eu dou um x igual a 4, o y vai ser 2? Se eu dou um x igual a 9, o y vai ter 3? Se eu dou um x igual a 16, o y vai ser 4? O nome disso é a função inversa. Então, o que acontece? Antes eu tinha um domínio e uma imagem. Agora, na função inversa, você troca. A imagem vira o seu domínio e o seu domínio vira a sua nova imagem. Então, olha só, essa função aqui, ela pega o x e eleva ao quadrado. O que é inverso de você elevar ao quadrado? Tirar a raiz. Então, a inversa dessa função, a gente denota assim, ó, f é menos 1, tá? Essa é a notação de inversa de x, é a raiz de x. Observa que raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3, raiz de 16 é 4. Eu obtive desta forma uma função inversa, uma função que faz o contrário. Só que presta atenção que o domínio dessa função aqui é diferente do domínio dessa. Aqui, eu poderia colocar qualquer valor de x. Ele aceita todos os números reais aqui dentro do domínio. Na função inversa, não. Na função inversa, eu não posso ter valores negativos dentro da raiz. O meu domínio mudou. Mas é claro, porque olha, a imagem desse cara só te dá valores positivos. Não tem nenhum número que você leve ao quadrado e fique negativo, tratando aqui dos números reais. Então, o meu domínio ele tem que ser só valores que são positivos, porque o domínio da função inversa é a imagem da minha função original. Professor, e como que eu acho uma função inversa? Essa daqui foi simples. Se for um caso um pouquinho mais complicado, olha o macete. F de x é a mesma coisa que y, né? Y é igual a x ao quadrado menos 1. O que você quer? Você quer que o x vire y e o y vire x. Faz isso. X é igual a y ao quadrado menos 1. E agora a sua função é isolar o y.
Não vai ser toda vez que você vai conseguir fazer isso, porque nem toda função tem uma inversa, infelizmente, tá? Mas é um bom exercício, ó. Pega esse menos 1 que está aqui negativo, pro outro lado ele vem positivo, y ao quadrado é igual a x mais 1. Pega esse quadrado tá aqui desse lado e passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Y é igual a raiz de x mais 1. E essa daqui é a função inversa. Tudo bem? E a função modular? Lembrando que o que o módulo faz? O módulo, tudo que está dentro do módulo vai ficar positivo. Então, se a coisa que está dentro do módulo gera positivo, ele não faz nada. Se a coisa que está dentro do módulo era negativo, ele multiplica por menos 1. Porque se ela é negativa, se multiplicar por menos 1, ela fica positivo. Então, essa daqui é a função do módulo, certo? Então, vamos supor que eu tenho uma função f de x, que o gráfico está representado aqui. F de x, que está representada aqui nesse gráfico, tudo bem? Como seria o gráfico do módulo do f de x? Como que eu vejo isso? Módulo deixa tudo que é negativo positivo. Todo mundo que está aqui nessa parte, olha, é positivo, não preciso mexer. E quem está negativo é esse cara que está aqui embaixo. Então, fazer o módulo dessa função seria tomar todo mundo que está aqui embaixo positivo. É espelhar, é jogar esse cara para cima, olha. Então, quem já era positivo eu não mexo. E quem era negativo agora fica espelhado, vai para cima, fica positivo. Professor, por que isso acontece? Esse cara aqui que antes era, sei lá, um menos 2, agora ele tem que virar um mais 2. Esse cara aqui que era menos 1,5, agora tem que virar 1,5. Então você vai espelhar. É isso que é tirar o módulo. E você consegue, cada caso vai ser diferente, né? Mas sempre que isso daqui for negativo, ou seja, nesse caso, quando que isso daqui é menor do que zero? Quando o x é menor do que 1. Então, sempre que o x for menor do que 1, essa função y, ela é menos 1 vezes x menos 1. E se o x for maior do que 1, certo? Essa função y, vou botar maior ou igual, né? Y é igual a x menos 1. Então vamos começar por essa questão, que é uma questão clássica. Ela vira e mexe, cai em algum vestibular. Ela caiu na EAR 2002, mas ela já apareceu muito parecida em exames mais recentes, tá bem? Ele fala que f é uma função, tá o quê? Aí ele fala que f de p mais q é igual o f de p vezes o f de q. E depois ele te dá uma informação. Ele pergunta o f de 0. Ele fala para você que o f de 2 é igual a 2. E também pergunta o f de menos 2. Professor, como que eu resolvo isso daí? Primeiro, a gente vai escrever desta forma aqui, olha. P mais Q. Eu vou escrever o f de 2, porque é um cara que eu já sei. Então, eu sempre começo a resolver esse tipo de questão porque eu já sei. Então, como que é 2? 2 é 0 mais 2. Então, f de 0 mais 2 é igual a f de 0 vezes um f de 2. Tudo bem? Só que 0 mais 2, isso daqui dá 2. Então, f de 2 é igual a um f de 0 vezes um f de 2. Vamos substituir o f de 2, o problema fala que é 2. Então, 2 é igual a f de 0 vezes 2. Portanto, o f de 0 é igual a 1. Já tive a primeira resposta aí. E agora, eu tenho que achar quanto que vale o f de menos 2. E como que eu vou escrever o menos 2? Então, aqui eu vou escrever o f de 0, tá bom? Como sendo 2 mais menos 2.
Porque eu sei quanto que vale f de 0, eu sei quanto que vale f de 2, eu quero descobrir o f de menos 2. Então, f de 0 é igual ao f de 2 mais menos 2, que pelo nosso problema é um f de 2 que multiplica um f de menos 2. F de 0 nós acabamos de descobrir, isso vale 1. F de 2, o problema falou que é 2, e o f de menos 2 é aquilo que você quer saber. Então f de menos 2 é igual a meio. Então deu letra A. Bom, aí eu tenho outra função, que ele te dá a função f e g, tá certo? Ele fala que a função composta de g em f é 2x, te dá a função f de x, mas ele pergunta nessa questão quanto que é o g de 1. Qual o valor se eu pegar o x igual a 1 e aplicar na função g? Só que você não sabe quem é a função g. Que função é essa? Nós não sabemos, mas nós podemos descobrir. Porque ele fala o seguinte, olha, f de g de x é igual a 2x, certo? Como que eu faço para descobrir a função composta? Ó, f de g de x, como que eu faço isso? No lugar do x eu coloco a função g de x. Então 4 vezes g de x mais 1, certo? Só que isso daqui é f de g de x que provavelmente te dá. Ele fala que isso daqui é igual a 2x. É igual a 2x. Então 4 vezes g de x mais 1 é igual a 2x. Eu quero saber quem é g de x. O que eu tenho que fazer agora é isolar essa função. Vou pegar esse 1, vai vir para cá negativo, e depois jogo 4 para baixo, dividindo. A g de x é igual a 2x menos 1, todo mundo dividido por 4. Isolei ela aqui desse lado. Pronto, matamos o problema. Agora ele quer saber quanto que é o g de 1. O que eu devo fazer é, no lugar do x, colocar 1. Então a g de 1 é 2 vezes 1 menos 1 dividido por 4. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. A resposta, 1 quarto. Então, mais uma questão de função composta para a gente brincar. Olha, ele fala que f de x é x mais 2. A função composta f bola g é x sobre 2. Ele quer saber qual é a inversa da função g, que nós não sabemos. Então, para que eu possa calcular essa função inversa, primeiro eu tenho que saber que função g é essa que ele está pedindo, certo? Então vamos lá, como que eu acho uma função assim composta? Eu vou fazer, ó, a f de g vou colocar o g no lugar do x. G de x mais 2. E isso o problema fala para você que é x sobre 2. Portanto, eu consigo achar de cara aqui qual o valor dessa função g. A g de x é igual a x sobre 2 menos 2. Mas não é isso que a questão quer saber. A questão ele quer saber a inversa, né? E para a gente achar a inversa, lembrando que eu troco x por y. Aqui era um y, y é igual a x sobre 2 menos 2. Aonde tem y eu coloco x, e onde tem x eu coloco y. X é igual a y sobre 2 menos 2. Vou pegar esse cara, tá aqui negativo, passo para o outro lado positivo, e esse daqui vai multiplicar, tudo bem? Então y sobre 2 é igual a x mais 2, y é igual a 2x mais 4. Ou eu posso escrever como y é igual a 2 vezes x mais 2, colocando o 2 em evidência. Mas observem, y é igual a x mais 2. 2 vezes x mais 2. Quem é x mais 2? É a minha função f de x. F de x é igual a x mais 2. Portanto, o y é 2 vezes a função f de x. Letra D. Meus amigos, é isso. Qualquer dúvida aí, eu estou à disposição dos senhores. Foi um prazer estar com vocês, ficar com vocês. Um forte abraço. Titio aqui ama vocês. E não se esqueçam, capim balançou, pau na preá. É isso aí, gente. Aproveitem a quarentena para colocar os estudos em dia. Forte abraço.